Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar de um sólido geométrico muito bacana, conhecido como pirâmides. Vocês já devem ter visto as pirâmides espalhadas para o mundo inteiro. Mais conhecida, no Egito, em Cairo, existem as pirâmides, as três, né? Quéops, Khafre e Mycerinos. Então vamos estudar os elementos e as características das pirâmides. O que são pirâmides, pessoal? Pirâmides são sólidos com base poligonal, de forma que cada vértice do polígono da base converge em segmentos para um ponto no espaço chamado vértice da pirâmide. Muito abstrato, né? Vamos verificar isso daí em uma visão tridimensional. Vou te oferecer aqui um exemplo. Então, olha a pirâmide que bonitinha, vértice V, a base é um polígono, então cada vértice que você tem, ó, A, B, C e D, do polígono da base, converge em segmentos para um ponto do espaço chamado vértice. Olha lá em cima é o vértice da pirâmide, então esse vértice converge aqui. Esse vértice também converge, esse vértice também converge, então os quatro vértices da base convergem para um ponto no espaço chamado vértice da pirâmide. Belezinha? Quais são os elementos de uma pirâmide, pessoal? Os elementos de uma pirâmide a gente vai ter arestas da base, que eu selecionei aqui em amarelinho para vocês. Então, é um elemento da pirâmide, as arestas da base. Outro elemento da pirâmide são as arestas laterais, que está aqui em verde. Tá? Então, existem as arestas da base e as arestas laterais. Muito bem. A gente tem também a altura da pirâmide. A altura da pirâmide é um segmento de reta que desce na perpendicular. Então, é um segmento de reta que desce a 90 graus. Muito bem. A gente tem a base dessa pirâmide. E a base dessa pirâmide é formado por um polígono de 4 lados, cujos vértices são AB, CD. Muito importante aqui são as faces. Essas faces são as faces laterais, tá? São 4 triângulos aqui e essa parte da direita é indicado como uma das faces da pirâmide. Sempre triangular, isso é muito importante, tá? As faces das pirâmides são sempre triangulares, independente do polígono da sua base. Como que a gente classifica as pirâmides? Olha que bacana, pessoal. A pirâmide ela pode ser reta. O que é uma pirâmide reta? É quando a altura cai sobre o centro do polígono da base. Olha que legal. Pá, caiu bem no centro do polígono da base. Tá? Esse centro aqui, obviamente, divide o lado na metade, tanto na horizontal como na vertical. Então, toda pirâmide reta, a altura desce no centro da base. Isso é importante. Outra pirâmide bacana para a gente conhecer é a pirâmide oblíqua. A pirâmide oblíqua, a altura não cai sobre o centro da base, pessoal. Então, dá a ideia que você tem um vértice aqui que vai um pouquinho mais para o lado direito, ou para o lado esquerdo, ou para frente, ou para o fundo. Percebe que a altura aqui, ó, está caindo aqui mais próximo da aresta da base. E o centro da base está aqui no meio. Então, existe a pirâmide reta e existe a pirâmide oblíqua. Muito bem. O que é uma pirâmide regular? É a terceira classificação de pirâmide, né? Então a gente tem a pirâmide reta, a pirâmide oblíqua e agora a pirâmide regular. A pirâmide regular, turminha, ela é muito importante e é muito utilizada nos vestibulares. Porque é toda pirâmide reta que possui uma base poligonal regular. Então olha só. Quando você tiver uma pirâmide e a altura cair no centro da base desse polígono, a gente fala que a pirâmide é reta. Agora, se a base desse polígono, ou seja, o polígono da base, for um polígono regular, ou seja, todas as arestas forem iguais, então a gente tem uma pirâmide regular. Belezinha? E o que é apótemas da pirâmide? Vamos verificar agora o que é um apótema. Então tá bom. Então, de novo, tem o vértice, ele cai sobre o centro da pirâmide, e aí quando você liga o centro da base da pirâmide até
A menor distância em uma das arestas a gente chama de apótema da base. Então o que é o apótema da base? É o segmento de reta que sai do centro da base da pirâmide e vai na perpendicular até o lado da aresta dessa pirâmide. Ou seja, é a menor distância, né? Então isso aqui vai no ponto médio, sempre formando 90 graus, porque é a menor distância, certinho? Esse é o apótema da base. Existe o apótema da pirâmide. O apótema da pirâmide, turminha, nada mais é que a altura do triângulo lateral, a altura do triângulo da face dessa pirâmide. Então você tem a altura da pirâmide, cuidado aí, a altura da pirâmide, que é esse segmento pontilhado aqui, e a altura do triângulo da face da pirâmide, que a gente chama de apótema da pirâmide. Então existe o apótema da base e o apótema da pirâmide. São dois apótemas diferentes. Olha que bonitinho. Eu desenhei os ângulos de 90 graus aqui. Por quê? Como é a altura, esse segmento verde aqui da face, logo a altura desce na perpendicular, então 90 para a direita, 90 para a esquerda. Muito legal. E aí a gente finaliza essa parte sobre teoria das pirâmides. Um abraço para vocês aí.